Acordei com um frio que parecia vir das profundezas do espaço. A luz fraca da cabine de hibernação piscava em tons azulados, e o silêncio era tão denso que eu podia ouvir o sangue pulsando em meus ouvidos. 5 anos. Eu havia dormido por 5 anos, mas algo estava errado. O sistema de hibernação deveria ter me acordado junto com os outros tripulantes. Por que eu estava sozinha? Saí da cápsula com movimentos lentos, minhas pernas ainda pesadas pela hibernação prolongada. A nave, a SS Deneb 7, que viajava rumo ao planeta Koi, que ficava no sistema estelar Deneb e era o 4º planeta habitável colonizado pela humanidade, era um labirinto de corredores escuros e luzes intermitentes. O ar estava gelado, e uma névoa fina cobria o chão, como se a própria nave estivesse exalando seu último suspiro. Chamei pelos outros, mas só o eco da minha voz respondeu. Foi então que os encontrei. No corredor principal, os corpos dos tripulantes estavam espalhados, congelados em expressões de terror absoluto. Seus rostos estavam pálidos, os olhos arregalados, como se tivessem visto algo que nenhum ser humano deveria ver. Os colonos, que estavam em cápsulas separadas, também estavam mortos. Eu era a única viva. Tentei acessar os registros da nave, mas os arquivos estavam corrompidos. A única coisa que consegui recuperar foi uma gravação de áudio, feita poucos minutos antes de eu acordar. Era a voz do capitão, muito assustada e praticamente irreconhecível, dizendo algo sobre uma presença que havia entrado na nave. Ele mencionou uma figura de cabelos longos e vestes brancas, flutuando pelos corredores. Antes que a gravação terminasse, ele gritou, e o som de algo se arrastando pelo chão cortou o áudio. Meu coração acelerou, pois eu não estava sozinha. Nos dias seguintes, tentei manter a sanidade. A nave era enorme, mas eu me sentia encurralada. À noite, se é que podia ser chamado de noite no espaço, ouvia passos leves, como se alguém estivesse andando descalço pelos corredores. Às vezes, via sombras se movendo com o canto do meu olho, mas quando me virava, não havia nada. Uma noite, enquanto tentava consertar o sistema de comunicação, senti uma presença atrás de mim. O ar ficou gelado, e uma voz sussurrou meu nome. Era uma voz feminina, suave, mas carregada de ódio. Quando me virei, vi uma figura à distância. Era uma mulher, com cabelos negros e longos que flutuavam como se estivessem submersos. Seus olhos eram vazios, mas eu podia sentir o peso do seu olhar. Ela usava um kimono branco, manchado de sangue. Ela não se aproximou. Apenas ficou ali, observando, antes de desaparecer na escuridão. Enquanto vasculhava os arquivos da nave, encontrei algo que não deveria existir. Era um documento antigo, digitalizado, datado do período feudal japonês. Falava sobre uma mulher chamada Aiko, que havia sido brutalmente assassinada por um samurai chamado Takeshi. O samurai havia cortado sua garganta e deixado seu corpo em um rio, onde ficou preso sob as rochas por dias. O documento mencionava que Aiko havia jurado vingança, não apenas contra Takeshi, mas contra toda a sua linhagem. Meu sobrenome era Takeshi. Aiko havia me encontrado atravessando séculos e anos-luz para me alcançar, numa espécie de vingança que, para mim, não tinha sentido, pois eu nada tinha a ver com aquele passado distante. Mas, para o espírito de Aiko, este fato não importava. A nave, com seus sistemas avançados e tecnologia de ponta, não era páreo para um espírito que carregava 600 anos de ódio. A perseguição se intensificou. Aiko aparecia em sonhos, mostrando-me imagens do seu assassinato. Eu sentia sua dor, seu desespero, sua raiva. Ela queria que eu soubesse o que meu ancestral havia feito. Queria que eu sofresse como ela sofreu. Uma noite, ela finalmente me encurralou na sala de controle. As portas se trancaram, e as luzes piscaram até apagar completamente. Só conseguia ver seu vulto, iluminado por uma luz fantasmagórica. Ela se aproximou, seus pés não tocavam o chão. Sussurrou que eu pagaria pelo sangue derramado, que minha morte seria lenta e dolorosa como a sua havia sido, com a vida escoando lentamente junto com seu sangue. Tentei fugir, mas algo me puxou para trás. Era como se mãos invisíveis me segurassem. Aiko estava diante de mim agora, seu rosto a centímetros do meu. Senti o frio da morte emanando dela. Quando acordei, estava de volta à minha cápsula de hibernação. A luz azul piscava suavemente, e o sistema indicava que eu havia dormido por apenas algumas horas. A nave estava silenciosa, e os corpos dos tripulantes haviam desaparecido. Por um momento, pensei que tudo havia sido um pesadelo. Mas então vi o reflexo no vidro da cápsula. Aiko estava atrás de mim, seus olhos vazios fixos nos meus. Ela sorriu, e eu percebi que nunca havia acordado.
A nave continuava sua jornada em direção a Deneb, mas eu estava presa em um loop infinito, condenada a reviver o terror daquela noite para sempre. Ela não queria apenas minha morte. Ela queria minha alma. Obrigado por assistir. Por favor, curta esta história, compartilhe e se inscreva neste canal.